tarde, professora. Eu sou o Abner e eu vou começar explicando sobre a biogênese e biogênese. A teoria da biogênese, ela defendia que os seres vivos do nosso planeta, eles se originaram a partir de matéria bruta. Então, por exemplo, Aristóteles fez um experimento que ele pegou trapos velhos, restos de comidas e deixou guardado num canto. Depois de um tempo, surgiram ratos. Então, acreditou-se que foi aqueles materiais que originaram os ratos. Em contrapartida, surgiu a teoria da biogênese. A biogênese defendia que não seria possível existir seres vivos no nosso planeta sem existência de seres vivos prévios. Ou seja, os seres vivos só poderiam existir a partir de outros seres, da reprodução de outros seres vivos. Essas duas teorias, elas entraram em conflito. Foi só com experimentos posteriores, como o experimento de Palanzani, que pegou um pote, colocou um caldo nutritivo dentro e ferveu. E depois de um tempo, porém, ele tampou aquele pote. E depois de um tempo, surgiu seres vivos novamente. Mas os teóricos da biogênese defenderam que, por ele ter tampado o pote, não seria um experimento válido. Então, um experimento posterior, que foi o experimento de Pasteur, ele fez o quê? Ele ferveu novamente esse caldo nutritivo e o caldo passou a ficar sem vida. Depois de um tempo, ele foi e quebrou o bico do pote, que era em S. Então, isso possibilitou que novamente tivesse a reprodução dos seres vivos. E assim se confirmou a biogênese. Essa é a minha parte. Boa tarde, eu sou o Pedro e eu vou falar sobre as duas hipóteses, a hipótese criacionista e a hipótese panspermia cósmica. Começando pela criacionista. O criacionismo é a forma como as religiões tradicionais explicavam a origem do mundo e do homem. Essa hipótese ela era defendida por principalmente religiosos, e eles afirmavam que Deus que criou o universo e todos os seres vivos existentes nele, a partir do nada. E isso era tudo conforme o que estava descrito no livro de Gênesis, que estava presente na Bíblia. Essa hipótese ela era geralmente sempre ligada à crença religiosa. Então, tudo era em volta da Bíblia, do que estava descrito no livro de Gênesis. Segundo essa hipótese, os seres vivos eles foram criados da maneira que os vemos hoje, sendo assim considerados e chamados de imutáveis, ou seja, eram seres que não estão sujeitos a mudarem. Então não tinha uma mudança, eles não evoluíram. A hipótese criacionista se tinha na mitologia grega e no cristianismo. Ambos, tanto na mitologia grega quanto no cristianismo, se tinha uma divindade, se tinha um Deus que criou o universo, que criou a raça humana, que criou tudo. Na mitologia grega eram os deuses gregos, tudo, e no cristianismo era Deus que criou o universo, criou tudo, com base no que estava escrito na Bíblia. Então, isso tudo é sobre a hipótese criacionista. Já a hipótese de panspermia cósmica, ela explica que a vida ela foi trazida para a Terra por meio de meteoros, asteroides. E essa hipótese, ela primeiro foi proposta por Anaxagoras e depois de um tempo ela foi reformulada por Hermann von Helmholtz. E essa hipótese, ela dizia que a vida na Terra não era originada aqui mesmo na Terra, mas sim do espaço, e era por meio de meteoros, asteroides, que acabaram se colidindo com a Terra, trazendo esporos. Que em um ambiente favorável, eles teriam dado origem às formas de vida primitiva, que seria a primeira forma de vida na Terra. Então, foi tudo através dos esporos, que esses esporos eram até mesmo de outros planetas, que veio nos meteoros e asteroides, tudo. E essa ideia ela ganhou bastante força em 1830, quando os dois químicos Vauquelin e Abernizeus relataram uma grande descoberta, que compostos orgânicos
estavam presentes nas amostras de meteoritos que se tinha. Só que, no entanto, como essa hipótese apresentava algumas lacunas, várias dúvidas, tudo, foi acabando deixando de lado de explicar e cada vez mais foi se tendo as pessoas elas foram desacreditando dessa hipótese, pois não se tinha muitas coisas para explicá-la e comprovar que essa hipótese era real, tudo, que a vida na Terra veio a partir do espaço e de seres vivos de outros planetas, tudo. Então, foi acabando sendo desacreditado. Então, essas são as duas hipóteses, né? Essa é a minha parte. Opa, eu sou o Bruno, eu vou falar sobre a teoria de Oparin e Haldane. Essa é a teoria mais aceita atualmente sobre a origem da vida. E ela diz que no início, na Terra primitiva, ela era formada de amônia, hidrogênio, metano e vapor de água. E esses compostos eles foram sendo lançados na Terra por causa e o vapor lançado e dá origem ao ciclo de chuva que temos. Por causa dos raios de e das descargas elétricas na atmosfera, as nuvens começaram a reagir primeiro com compostos. Depois que os iluminados surgiram, as chuvas começaram a levar esses componentes para e lá eles começaram a reagir e dar origem aos proteinoides, que são, são seres parecidos com proteína, e os proteinoides começaram a agir e depois formaram os coacervados, que são considerados os que foram componentes que são mais complexos, o termo genético, e eles conseguiam controlar as próprias reações químicas, fazendo assim com que eles pudessem se multiplicar e dar origem aos primeiros seres vivos. Eu sou o Renato, eu só vou dar uma relembrada na parte do Breno, porque o microfone dele travou, professora. Ele disse a respeito da hipótese de Oparin e Haldane, e que, segundo essa ideia, a Terra primitiva era constituída de amônia, hidrogênio, metano, vapor d'água. Eles eram expelidos pelos vulcões, e a condensação desse vapor d'água deu uma origem a um ciclo de chuvas. E aí, evaporava e formava um outro ciclo. E aí, por causa das radiações ultravioleta do Sol e das constantes descargas elétricas, os elementos presentes na atmosfera passaram a reagir e deram origem às primeiras descargas elétricas, perdão, aos primeiros elementos que foram denominados de aminoácidos, primeiros compostos orgânicos, perdão, me confundi, professora. E as chuvas conduziam esses compostos para os oceanos primitivos, os quais se formaram quando ocorreu o resfriamento da superfície da Terra e permitia o acúmulo de água na superfície. Nesses oceanos, os aminoácidos se uniram, formaram compostos semelhantes a proteínas, chamados de proteinoides, e em seguida, após novas reações, essas deram origem aos coacervados. Eles se tornaram mais estáveis e complexos, controlando as próprias reações químicas e sendo capazes de se multiplicar, e assim originaram os primeiros seres vivos. Agora eu vou falar um pouquinho a respeito da hipótese heterotrófica. Segundo a hipótese heterotrófica, ela afirma o seguinte: na Terra primitiva, os primeiros organismos eram muito simples, segundo essa tese, e não possuíam estrutura para realizar um processo bioquímico muito complexo para obter alimento, por exemplo, a fotossíntese, né, que as plantas realizam. Assim, esses organismos mais básicos se nutriam através de matéria orgânica simples, apresentando como o produto desse processo o gás carbônico, que é o CO2, e o álcool etílico, que é o C2H5OH. Ou seja, os primeiros organismos vivos eram fermentadores. Os primeiros seres vivos da Terra viviam na água, eram unicelulares, heterotróficos e se alimentavam de substâncias existentes no oceano, tais quais o açúcar. E para degradar o alimento, a fim de obter a energia, utilizavam a fermentação,
que degrada o alimento sem a presença de oxigênio, que também é um processo anaeróbico, pois é feito na ausência de oxigênio. O que defende a teoria autotrófica? A teoria autotrófica defende o seguinte, que os primeiros seres vivos, eles eram capazes de produzir o seu próprio alimento. E segundo essa teoria, os primeiros seres vivos provavelmente não eram fotossintetizantes, como plantas e algas, mas sim quimiosintetizantes. Isso é um processo um processo realizado, perdão, por algumas bactérias. Ou seja, não utilizavam a luz do sol para produzir seu alimento, e sim a energia proveniente da oxidação de compostos inorgânicos presentes na Terra primitiva. E a hipótese autotrófica, ela se sustenta no fato de que atualmente é possível observar bactérias quimiosintetizantes vivendo em locais extremos, tais como fontes hidrotermais, que se destacam pela presença de vários metais e água em uma temperatura extremamente alta. E de acordo com as pessoas que defendem essa ideia, se as bactérias são encontradas nos dias atuais, vivendo nesses ambientes e realizando esse tipo de nutrição, provavelmente organismos com as características bem semelhantes podem ter sobrevivido dessa forma às condições extremas da Terra quando surgiu a vida. Alguns apontam que a hipótese heterotrófica sempre foi considerada mais provável. Por quê? Porque o metabolismo autotrófico, como eu acabei de falar, em geral, feito por meio da fotossíntese, sempre foi muito mais complexo. Então, era natural pressupor que os heterotrófos foram os primeiros. Entretanto, há evidências recentes que apontam para a hipótese autotrófica. A descoberta de bactérias primitivas que vivem em ambientes inóspitos, como eu falei agora, fendas submarinas de alta profundidade, longe da luz, obtêm energia a partir de reações inorgânicas simples. E essas bactérias são chamadas de quimiolito-autotróficos, porque fazem uso da energia liberada pelas reações dos compostos inorgânicos da crosta terrestre, ao invés da energia do Sol, e assim sintetizam as moléculas orgânicas que são o seu alimento. É isso.